ele foi pregar hoje na Igreja Batista Bandeirante. Então, infelizmente, vocês vão ter que me aguentar hoje. Eu gostaria de falar hoje sobre duas histórias, sobre dois personagens bíblicos que eles particularmente não têm nada a ver um com o outro. Eles viveram em épocas diferentes, eles estão em livros diferentes. O primeiro personagem que eu vou lhe falar, na verdade os dois personagens, são o Jacó e o Gideão. O Jacó, ele nasceu agarrando o calcanhar do seu irmão mais velho. Ele nasceu gêmeo do Esaú. E o próprio nome Jacó, quando ele nasceu, o próprio nome Jacó já significa enganador. Aquele cara meio jeitinho brasileiro, sabe bem, né? O Jacó, ele era, e não apenas o nome dele, mas o próprio caráter do Jacó foi marcado por querer enganar, por querer aproveitar do outro. Inclusive, você sabe que na cultura judaica, o primogênito, ele sempre tem a vantagem. O primogênito recebe a maior parte da herança dos pais e tudo mais. E o primogênito era o Esaú. Certo dia, sabendo que o Esaú estava morrendo de fome, que o Esaú era meio, assim, não pensava muito bem com a cabeça, não sei o que ele pensava. Ele estava morrendo de fome, o Jacó devia ser um bom cozinheiro. Chegou ao seguinte: está com fome? Tô. Olha, eu tenho uma lentilha aqui bem sem vergonha. Como é que você quer? Você come? Não, eu quero. Então, vem o seu direito à primogenitura, que eu lhe dou essa comida, porque eu sou muito bonzinho. E o irmão, bobo, idiota, tudo bem, para que vai me servir esse direito? Estou morrendo de fome agora. Vendeu. Não ficou só por isso. Certo dia, o papai Isaac ia abençoar o Esaú. Era algo muito valioso na época, ser abençoado pelo pai. Muito valioso. E aí a mamãe Rebeca ouviu isso. Ouviu e falou assim: olha, o seu irmão Esaú vai preparar uma picanha para o seu pai. Fique esperto, porque ele vai abençoar o seu irmão. Sabe o que eu vou fazer com o seguinte? O Jacó, eu vou fazer a picanha e você mesmo vai lá e engana seu irmão, tá bom? Tudo bem. O Jacó se passou pelo Esaú, enganou o irmão, ganhou a bênção do pai, e quando Esaú voltou com a picanha, sinto muito, a bênção já foi. Acabou. O Esaú ficou furioso com o Jacó, e papai Isaac já estava morrendo, morreu, e o Esaú, acho que no funeral, olhou pro Jacó e falou o seguinte: olha, vou te pegar. Vou te pegar. Se você brinca, eu vou te pegar. E aí o Jacó morreu de medo, foi embora para a casa dos tios, lá em Padarã, sei lá onde fica esse treco aí, lá longe. Chegando lá, não vou contar isso aqui, é muito longa. Mas chegando lá, o Jacó se engraça com uma das suas primas, na verdade com duas primas, ele se casa com as duas primas. Ele começa a trabalhar com o sogro. Você sabe que sogro é uma bênção, e o Labão era uma bênção na vida do Jacó, tanto que o Jacó trabalhou com o sogro, enriqueceu, e aí o sogro ficou bravo com o Jacó foi embora, então ia voltar para a casa dos pais, enfim. E nesse meio tempo, quando o Jacó está voltando para a casa dos pais, o Jacó recebe uma bela notícia. O seu irmão Esaú estava a poucos quilômetros de lá. Começou a se enganar baixo. Aquele irmão que leva enganado há anos. E aí manda um mensageiro que fala: vai lá falar com o meu irmãozinho, ver se ele está bravo comigo, vai lá. Aí vai, e mensagem de volta. E aí o que aconteceu? Então, seu irmão está vindo. Ele está bem? Tá bem bravo com você, né? Mas o pior é que ele não está vindo sozinho não, ele está vindo 400 anos. É te pegar. E aí então, o Jacó, ele separa a família dele, né? E nesse meio tempo, ele tem um encontro com Deus. Eu não sei, pode ser, você pode acreditar se é um encontro real que ele tem com Deus ou um encontro psíquico, não sei.
Mas ele tem um encontro com Deus. Ele luta com Deus, e Deus o abençoa. Enfim, essa história é uma parte da história do Jacó. O Gideão, grava aí essa história, grava aí. O Gideão, ele é um cara diferente, ele é da época dos juízes, a época em que Israel estava vivendo idolatria. E certo dia, o Gideão estava malhando trigo, também eu não sei o que é isso, gente, eu não... É sério, não sei, mas estava malhando trigo, diz a Bíblia, até que veio um anjo do Senhor. Eu sou da cidade, meu. O pastor está pegando, não sei. Amém. Chegou um anjo do Senhor e falou o seguinte: Gideão, eu estou contigo. Ele fala, está comigo como, Senhor? Israel está sendo escravizado pelos midianitas, está comigo como? Essa barbaridade acontecendo na cidade, todo mundo é inimigo da gente, como o Senhor está com a gente? E Deus fala para ele, não, vai nessa tua força que eu estou contigo. Como está comigo? Mas falei, logo eu. Minha família, o Senhor, é o menor da tribo de Israel. E da minha casa, eu sou o menorzinho. Eu me identifico com... Ele gosta um pouquinho, né? Mas enfim, Deus fala com Gideão faz um voto com Deus, e Deus usa Gideão para libertar o povo de Israel dos midianitas. E é tão interessante que um exército de 32 mil pessoas que Gideão tinha, Deus fala, não quero esses, quero apenas os 300. E com 300 homens apenas, o Gideão liberta o povo de Israel. Analisando essas duas histórias, esses dois personagens, que não tem nada a ver, Jacó de um lado e o Gideão de outro, nós percebemos ambiguidades engraçadas. Porque o Jacó, ele era um cara assim, para você não ter como um amigo. Ele era um cara que ele olhava para ele e dentro dele tinha um mais, um positivo. Mais, ele era grande, era bonito, era maior de todos. E quando ele olhava para os outros, quando ele se relacionava com alguém, era tudo menos. Quer dizer, ele era o maior e todo mundo fora dele, além dele, era o menor. Quer dizer, todo mundo é menos inteligente do que eu. Todo mundo é menos capaz do que eu. Todo mundo é mais feio do que eu. Eu sou o maior, eu sou o melhor. Eu me relaciono com as pessoas assim. Eu sou o maior e me relaciono como se você fosse o menor. Era assim que Jacó se relacionava. Já o Gideão, ele era diferente. O Gideão, ele tinha dentro dele algo negativo. Ele era o menor. E todo mundo que ele se relacionava era maior do que ele, era positivo. Ele era negativo se relacionando com o positivo. É como, por exemplo, vamos imaginar o povo brasileiro. Nós somos brasileiros, eu também sou brasileiro, apesar que não parece muito, mas eu sou brasileiro. Nós achamos que tudo do exterior é melhor e é mais bonito, né? O jeito foi para Miami, nossa, Miami, lindo. O computador é da Apple, nossa, que lindo. Porque nada aqui do Brasil presta. Marca não presta, roupa não presta, nada presta. O Brasil quer dizer, a gente acha que lá fora é tudo bonito e aqui dentro nada presta. Né? E é essa visão do... Aliás, eu acho engraçado que eu tive a oportunidade de ir com um pastor para Porto Alegre participar de uma palestra de uma faculdade de teologia, e aí eu tive um dia de folga nessa palestra. Aí eu falei, estava em Porto Alegre, por que não ir para Gramado? Aí eu fui, peguei o ônibus, levei 3 horas para chegar lá, naquela chuva, naquele frio, cheguei em Gramado, e lá eu vi um museu lindo, assim, que também me identificou comigo, chamado Minimundo, o nome do museu. Assim, eu tenho esse algo legal. Mas esse museu é interessante, porque ele tinha várias construções, várias maquetes, né? E todas as maquetes eram 24 vezes menores, tudo. Então tinha, por exemplo, o Museu do Ipiranga, tinha, por exemplo, vários castelos da Europa, inclusive tinha um castelo em Neuschwanstein, da Alemanha, aquele castelo da Cinderela, sabe?
E aí, né, e era perfeito, a maquete é perfeito, gente, tudo perfeito. Assim. Aí, sem querer, eu tirei um selfie assim, na maquete do castelo, né? E aí eu, sem querer também, fui pro Facebook. E aí, sem querer, eu falei, tô no mochilão da Alemanha. Mas aí depois eu coloquei lá no Antônio Gramado. Quem leu o que eu estava no Gramado? Todo mundo pensou que eu estava na Alemanha, coisa da Alemanha e tal. E aí quando eu vi que tinha 50 curtidas, aí eu fiquei meio preocupado. Mas é aquela história, né? O Facebook é pra gente mostrar que a gente não é mesmo. Ah, foi bom o caminho. Então esse era o Gideão. Era o cara que ele olhava tudo positivo e ele era o negativo. O Jacó, ele era um tipo de cara que possui uma absoluta falta de autocrítica. E veja bem, se o cara se vê como o melhor do mundo, você acha que o cara vai se autoanalisar de quem ele é? Tá todo mundo errado. A culpa nunca é minha, a culpa é sua que é um incompetente. Conhece gente assim? Eu sou bom, dentro de mim só tem coisas boas. O Jacó, ele era um cara extremamente utilitarista. Eu olho para você e eu fico observando o que eu posso abusar de você, o que eu posso pegar de você. Quem é você? Você é um meio para alcançar um fim. O Jacó, aliás, ele também era aquele cara que se considerava todo especial. Deus só tem os olhos para mim. Eu sou maravilhoso. Sou o Jacó. Agora o Gideão. O Gideão é aquele tipo de cara que se você perguntasse para ele assim, Gideão, quem é você? Ele falaria assim, eu sou a mosca do cocô, do cavalo, do bandido. Eu sou esse cara. Eu sou o cara que não tem valor nenhum. Quem sou eu? Minha família, eu não sou nada. Quer saber quem é o Gideão? Quer saber como ele se sentia? Pergunte hoje para qualquer São Paulino. É isso que o Gideão se sentia. Pior do que isso, o Gideão, ele tinha uma autocrítica, um superego tão feroz, que escassalhava o ego dele, escassalhava a pessoa dele. Esse era então o Gideão. Aliás, para você ver uma diferença interessante, se o Jacó e o Gideão abrissem uma firma, por exemplo, e a firma falisse, o Jacó seria aquele que pegaria o dinheiro todo e ia embora, e o Gideão ia ficar com as dívidas. Está entendendo? Essa é a diferença do Gideão e do Jacó. Mas sabe o que eles têm em comum? Eles têm uma coisa em comum, que foi por isso que eu escolhi os dois para estar falando com vocês. Abra uma Bíblia em Gênesis no capítulo 32, e outra pessoa, por favor, outro irmão, abra a Bíblia em Juízes no capítulo 6. Gênesis no capítulo 32, a partir do verso 23. Diz o seguinte, Gênesis no capítulo 32, a partir do verso 23. Já fica apontado para os juízes também, tá? Que eu já vou ler de uma vez. Naquela mesma noite, ou seja, eles gravaram aquela hora em que ele começa a lutar com Deus, o Jacó. Vamos falar do Jacó. Naquela mesma noite ele se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos e passou o val de Jacó. Ele os tomou e os fez passar a corrente e fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou só. E alguém lutou com ele até surgir a aurora. E vendo que não dominava, tocou-lhe na articulação da coxa. E a coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. Ele disse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Mas Jacó respondeu, eu não te deixarei se não me abençoares. Ele lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Ele retomou, não te chamará mais Jacó, mas Israel, porque foste forte contra Deus e contra os homens, e tu prevaleceste. E Jacó fez esta pergunta, revela-me teu nome, por favor. Mas ele respondeu, por que pergunta pelo meu nome? E ele mesmo o abençoou.
E Jacó deu a este lugar o nome de Fanuel, porque disse ele: eu vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nascendo o sol, ele tinha passado Fanuel e manquejava de uma coxa. Por isso, os israelitas até hoje não comem o nervo ciático que está na articulação da coxa, porque ele feriu Jacó na articulação da coxa do nervo ciático. Agora Juízes, no capítulo 6, a partir do verso 14, o Juízes capítulo 6, a partir do verso 14, diz o seguinte: então Yahvé se voltou para ele e lhe disse: vai com a força que te anima, e salvarás Israel da mão de Madian. Mas não sou eu que te envia? Eu te peço, meu Senhor, respondeu Gideão, como posso salvar Israel? Meu clã é mais fraco que Manassés, e eu sou o último na casa de meu pai. E Yahvé lhe respondeu: eu estarei contigo, e tu vencerás Madian, como se ele fosse um só homem. E Gideão lhe disse: se encontrei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu quem me fala. Não te afastes daqui, rogo-te até que eu volte e traga a minha oferenda e a deposite diante de ti. E ele respondeu: esperarei até que volte. Gideão saiu, preparou um cabrito, e com um almude de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa vasilha, e trouxe-os para debaixo do terebinto. Eu não sei o que é isso, não. Quando se aproximava, o anjo de Yahvé lhe disse: toma a carne e os pães sem fermento e coloca-os sobre esta pedra e derrama o caldo sobre eles. E Gideão assim fez. Então o anjo de Yahvé estendeu a ponta do cajado que tinha na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. O fogo se ergueu da pedra e devorou a carne e os pães sem fermento, e o anjo de Yahvé desapareceu aos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo de Yahvé e clamou: ah, meu senhor Yahvé, eu vi o anjo de Yahvé face a face. E Yahvé lhe disse: a paz seja contigo, não temas e não morrerás. Gideão ergueu ali um altar e Yahvé o chamou. Yahvé é paz. Esse altar está ainda hoje em Efrata de Abiezar. O que esses dois personagens têm em comum? Vocês pegaram? Sabe o que eles têm em comum? Apesar de tão ambíguos, tão diferentes, é que tanto o Jacó como o Gideão, a Bíblia fala aqui que os dois tiveram um encontro com Deus face a face. A Bíblia fala aqui, os dois se encontraram com Deus face a face. E sabe o que é mais interessante? É a maneira como Deus responde a esses dois personagens bíblicos. Veja bem, presta atenção. O Jacó, que se achava o mais e considerava todo mundo menos, como é que Deus aparece para Jacó? Deus aparece lutando com Jacó. O Gideão, que se achava todo menos e olhava para a pessoa como se fosse maior do que ela, como é que Deus aparece para Gideão? Aconselhando, ensinando. Tanto é que no final do encontro que os dois têm com Deus, o Jacó ele fala o seguinte: eu encontrei com Deus face a face e Deus poupou a minha vida. O Gideão ele fala assim: Yahvé, Deus é paz. Percebe como são dois encontros diferentes? Percebe como dois personagens tão distintos têm um encontro com Deus? É como que Deus não tem o mesmo encontro com eles. Deus tem um encontro distinto em cada personalidade. Sabe o que é mais interessante? É que todos nós, eu e você, possuímos um lado Jacó da nossa alma e um lado Gideão da nossa alma. Todos nós temos aquele lado Jacó, orgulhoso, de olhar para o outro como se o outro fosse melhor que a gente. Como se a gente fosse um bicho come-come, engolir o outro.
Quem é você comparado comigo? Derrubar o outro. E também temos o lado judeão. Temos o lado que quando passamos por problemas, por traumas, por sofrimentos, olhamos para Deus, olhamos para as pessoas falando assim, eu não sou nada. Não sou ninguém. E sabe as duas lições que eu aprendo com esse texto? Gostaria de passar por de modo rapidamente. Em primeiro lugar, uma coisa que eu aprendo aqui é que, primeiro, nós precisamos ter encontros com Deus que quebram o nosso lado Jacó da alma. Nós precisamos ter encontro com Deus que quebra o nosso lado Jacó. Eu estou cansado, gente. Eu estou cansado, sério. Estou cansado de crente que só vivem pela boca. Só vivem falando e não tem atitude nenhuma de crente. Estou assim, cansado disso. Eu lembro que eu cuido do estacionamento dos meus pais e eu contratei um amigo que inclusive se formou em teologia, colega, ia passar pelo concílio pastoral, se tornar pastor, e ele estava precisando de emprego, chamei ele para trabalhar comigo. Cuidava lá do estacionamento. E certo dia não, todo dia, chegava para mim falando assim, Leonardo, meu amigo, sou tão honesto com você, cuido tão bem do seu patrimônio. Eu, tá bom. Aí no dia seguinte, patrão, mas eu cuido tão bem do seu patrimônio, sabe? Eu sou tão honesto. Aí começou a repetir, eu falei, tem alguma coisa errada por aí. Será que é honesto que a gente está falando, né? Aí falava de Deus, não, porque Deus nos ama, Deus é maravilhoso, e eu sou honesto também, eu cuido do seu patrimônio. Aí eu falei, tô saco cheio. Aí eu comecei a pesquisar. Irmão, os caras estavam me amando pra caramba, eu estava cuidando muito do meu patrimônio. Quer dizer, é desses encontros que a gente precisa com Deus. Nós precisamos ter encontros com Deus que mudem o nosso caráter. Precisamos ter encontros com Deus que confrontem os seus desejos, que aprenda você a lidar com o seu egoísmo. Você sabe por que a gente não gosta desses encontros com Deus que mudam o nosso caráter? Sabe por quê? É porque todos esses encontros que mudam a nossa vida mesmo, de verdade, é uma luta. É como o Jacó. O Jacó, quando ele teve esse encontro com Deus, não foi um encontro assim, foi uma luta. Tanto é que é uma luta, e nessa luta, sabe o que Deus faz com a gente? Sabe o que Deus faz para a gente estar mudando a nossa vida? Ele nos quebra. Ele nos machuca mesmo. Foi o que ele fez com Jacó. Esse é o convite. Precisamos de encontros com Deus. Não necessariamente que, bom a gente louvar a Deus, é ótimo, mas precisamos ter encontros com Deus que mudem nosso caráter. Que exemplo é esse que nós estamos dando como crentes? Olha aqui o que as pessoas pensam de evangélico hoje? Fico perguntando, como está o nosso testemunho aí fora? Segundo, precisamos também ter encontros com Deus que restauram as nossas confianças. Porque perceba uma coisa, o Gideão, como é que o Gideão se relaciona com Deus? Quer dizer, o Senhor vai me usar, eu que sou tão pequeno, eu que não tenho poder para mudar nada nesse mundo, você vai me usar? O que eu quero dizer é que tem momentos das nossas vidas que nós passamos por problemas, passamos por abusos, passamos por sofrimento, e você sabe o que eu estou falando. E que quando você olha para você mesmo, você fala assim, quem sou eu?
E você olha para as pessoas e fala, não, eu não sou nada. E é nesses momentos críticos das nossas vidas que o Senhor olha para nós e fala assim, vai com essa tua força que eu estou contigo. Eu estou contigo. Não é porque a sua vida você acha que está desmoronando. Quem é você? Você é meu filho. Eu estou contigo, eu estou cuidando de você. Eu estou do seu lado. Eu lembro muito, eu gostei muito de uma história que eu li, de um livro chamado O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. E nesse maravilhoso livro ele narra uma história em que um pescador idoso, com seus 80 e poucos anos, ele decide um dia ir pescar. Ele já há muito tempo já não pegava um peixe. Ele fala, eu vou pescar. E aí ele vai com o barquinho dele, no mar de Cuba, lá longe. Chegando lá, ele fica vários dias sem pegar nada. Ele fala, não vou desistir, eu vou continuar. E aí, até que de repente, do nada, ele fisga um peixe assim, gigantesco, absurdo. É o maior peixe que ele já pegou na vida dele, é o maior. Só que o peixe não é fraco não, o peixe é forte. E o peixe fica lutando com ele. E o peixe não quer ser pego e tal. E aí ele fica vários dias lutando com o peixe e tal. Eu também não sei o que é ser pescador. De repente eu não sei também. Ele está lá com a vara lutando com o peixe, fica vários dias, o peixe não quer e tal. E aí a mão dele já começa a ficar toda ensanguentada, mas ele não desiste, fica vários dias, várias noites, até que o sonho dele acontece, o peixe morre. Aí ele fala, amém, agora eu vou voltar para minha casa agora. Ele pega o barquinho e está indo para casa. E quando ele está chegando, ele começa a ver a praia, está próximo, ele começa a perceber que tem um monte de tubarão comendo o peixão dele. Um monte. E aí ele fala, não pode acontecer. Aí ele começa a ir mais rápido ainda, e os peixes estão comendo, e os peixes estão indo. E aí quando ele chega na praia, ele pega aquele sonho dele que era um peixe. O que sobra daquele sonho, daquele grande peixe, é só migalha, é só espinha. Aquele peixe acabou. Aquele peixe sumiu. E isso representa muito sobre os nossos sonhos. Quantos dos nossos sonhos também ruíram? Quanto do nosso eu, da nossa individualidade, quando você olha para você mesmo, você encara, você vê que acabou. E sabe o que Deus tem para você hoje? É que Ele está com você. Ele está contigo. Não, pastor, mas eu sou um falho na vida. Não é não. Não, pastor, mas minha mãe queria que eu fosse abortado. Não, não queria não. Deus está contigo, Deus te ama. Deus te ama. Dá para você dar a volta por cima, Deus está contigo. É essa lição que eu encontro na vida de Gideão. Sabe o que é mais bonito na vida de Gideão? Porque o Gideão, ele realmente se considerava um lixo. E aí Deus pega o Gideão e fala assim, agora eu vou te usar e você vai vencer esses caras. Ele fala, tem 32 mil homens. Não é com 32 mil homens que eu vou vencer, vai ser com 300 homens. E eu vou te mostrar que eu sou o Senhor da sua vida. E Deus abençoa. Eu queria que nesse momento você tivesse esse encontro com Deus. Que você tivesse um encontro com o seu Jacó, que é esse cara aí dentro de você que é pervertido, que não vale nada. Confrontar esse Jacó. E que ao mesmo tempo também você pegar essas migalhas da sua vida que você considera e levar-se a Deus. Porque se tem alguém que tem o poder de restaurar vidas aqui, é o nosso Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.